Acharam? Sim. Marcos capítulo 10, verso de número 46. Marcos 10, 46, assim. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença mais uma vez em oração. Pai, pedimos ao Senhor que fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem palavras que curam, que restauram. Por isso, meu Deus e meu Pai, fale conosco, fale com a tua igreja. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, sair daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor falou com a tua igreja. Fale conosco não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Amém? Irmãos, eu creio aqui que, se não a maioria, todos já ouviram a história do cego Bartimeu. Um homem que a Bíblia nos mostra que este homem, um dia na sua vida, ele enxergava. Pastor, mas como assim ele enxergava? Quando Jesus libera a pergunta para ele: o que queres que eu te faça? A resposta dele foi essa: Senhor, que eu torne a ver. Se ele pediu para tornar a ver, porque algum dia ele enxergava. Então essa enfermidade, esta cegueira veio a cometer esse homem. Não sei se um acidente doméstico, não sei se um acidente de trabalho, não sei. O que a Bíblia relata é que este homem pediu para voltar a ver de novo. E a Bíblia diz então que este homem, por se tornar cego, a Bíblia diz que este homem se tornou um mendigo. Ele ficava à beira do caminho mendigando. E essa questão de visão, irmãos, ela é muito assim, os sentidos que nós temos, um dos sentidos que nós temos é a visão. Imagine você não conseguir enxergar nada. Imagine você ter que ter a ajuda de alguém para te segurar na mão para levar, muitas das vezes para fazer uma necessidade, muitas das vezes, enfim, depender até de tudo para fazer, por causa da cegueira. Praticamente tudo, né? E a Bíblia diz então que este homem, ele
teve a percepção, ele teve a visão. Pastor, mas ele era cego. Você vai entender. Este homem, ele enxergou o que a multidão não enxergou. Ele viu o que a multidão não passou, mas ele era cego. Amém, ele era cego. Mas a pior cegueira de um ser humano não é a cegueira, essa cegueira física, é a cegueira espiritual. A Bíblia, todas as vezes que você vê a Bíblia falando, quando Deus chama um profeta, quando Deus começa a falar com o profeta, em alguns momentos você vai ver, Deus deu uma visão para o profeta fulano de tal. E fulano de tal e o profeta fulano de tal teve uma visão. Porque a visão é totalmente diferente de vista. Totalmente. Porque a visão, ela é ampla. Agora, a vista, ela é limitada. Por isso que nós entendemos, biblicamente falando, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé do cristão, a nossa visão é a nossa fé. Então nós andamos não por vista, nós andamos por visão, nós andamos por fé. Aí a Bíblia diz que esse homem, ele conseguiu enxergar, ele conseguiu ver o que a multidão não enxergava. A Bíblia diz que Jesus entra em Jericó. Que Jesus entra onde? Em Jericó. Para quem não sabe, mas também é uma história também que nós conhecemos muito da Bíblia, da queda das muralhas de Jericó. Nós até cantamos aqui, vem com Josué entrar em Jericó. A Bíblia fala que quando essa cidade foi à ruína, a mão do próprio Deus dando uma direção para Josué. Quando a cidade caiu por terra, a Bíblia diz que Josué então faz um decreto naquele momento. Ele disse assim: olha, maldito seja o homem que levantar essa cidade. Maldito seja o homem que reedificar essa cidade. E ainda fala que vai vir maldição sobre a família dele, sobre os filhos dele. Muitos anos depois isso acontece. Houve um homem que reedificou Jericó, e a maldição entrou na casa dele. Por quê? Porque havia já uma palavra de maldição. Aquela cidade, ela se tornou uma cidade maldita. Ela foi amaldiçoada, porque Deus, o próprio Deus, devido ao pecado daquela cidade, devido à situação daquela cidade, ela veio a ruínas. Então Josué decretou: maldito o homem que reedificar a cidade. Se uma palavra de maldição foi lançada sobre aquela cidade, então quem queria ir morar em Jericó? Depois, sabendo que o próprio Deus derrubou aquela cidade. A Bíblia diz então que este homem estava em Jericó. Ele morava em Jericó. Aí a Bíblia diz que Jesus então entra em Jericó. Pastor, Jesus entrou em Jericó? A cidade não era maldita? Era. Mas aonde Jesus entra, a bênção de Deus é estabelecida. Aonde Jesus entrar, meu quadro pode ser de catástrofe. Aonde Jesus entrar, o quadro pode ser, enfim, pode estar tudo de cabeça para baixo. Mas aonde Jesus entra, Ele coloca tudo no lugar. Ele muda a história, Ele muda o quadro, Ele muda a história. A história daquela cidade mudou, porque todos tiveram que declarar: olha, a cidade aqui um dia ela foi maldita por causa disso que alguém reedificou, mas entrou aqui o homem de Nazaré, e grandes milagres ele fez aqui em Jericó. A Bíblia diz então que aquele homem, mesmo cego, ele conseguiu ver o que a multidão não viu. E o tema da mensagem é essa: a visão de um cego. É por isso que eu disse, a nossa fé é a nossa visão, é a nossa fé é a nossa visão.
Por isso nós não andamos por vista. Quando o Brasil foi descoberto, lá no mastro do navio, um homem gritou: terra à vista. Ou seja, ele teve uma vista, do Brasil. Só que ele não conseguiu ver o Brasil todo. Ele viu um pedaço de terra. Ele disse: olha, terra à vista. Mas a visão não. A visão, ela te mostra tudo. A visão é ampliada. É por isso que nós não andamos por vista. Aí a Bíblia diz então que aquele homem, ele vê o que a multidão que andava, nem os discípulos enxergavam. Aquele homem viu o que a multidão não viu. Primeira coisa que aquele homem viu, a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó. Quando Jesus entra em Jericó, a Bíblia diz que aquele homem começou a clamar, a gritar. Por quê? Por algum motivo. Que motivo é esse? Este homem viu o que a multidão não viu. O que ele viu? Ele viu uma oportunidade de ter a sua vida mudada. Ele viu a oportunidade de um dia voltar a ver. Então entenda uma coisa: Jesus é o Deus que dá oportunidade de uma nova história ser escrita na nossa vida. Quem éramos nós antes de Jesus? Quem éramos nós antes da fé? Quem éramos nós antes de conhecermos o Salvador? A Bíblia diz então que ele enxergou uma oportunidade de mudar a sua vida. Segundo, a Bíblia diz que quando Jesus entra na cidade, a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho mendigando. Aquilo que eu disse, devido à sua condição, ele passou a mendigar. Mas a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. E que Jesus diz? Que ele é o caminho. Então quem está à beira do caminho não pode contemplar o que Deus quer fazer na sua vida. Tem que entrar no caminho. Aí a Bíblia diz então que ele viu, que ele não podia continuar naquela situação. Ele reagiu. Ele: opa, eu não posso ficar aqui assentado, eu tenho que dar um jeito, porque Jesus, aquele que faz o milagre, está na cidade. Então eu tenho uma oportunidade de mudar minha vida e tenho uma oportunidade também de sair desse lugar. Eu não posso continuar como eu estou. O problema é que tem pessoas que já acostumaram com o problema que está vivendo. Já acostumaram, em ver a família bagunçada, já acostumaram a viver uma vida de porta fechada, já acostumaram com aquela situação catastrófica. Meu irmão, dificuldades adversas vêm, mas nós temos um Deus que pode mudar toda e qualquer história, e Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Aleluia! Glória a Deus. Então ele viu, primeiro, uma oportunidade para mudar. Segundo, ele viu que ele não podia mais continuar naquela situação. Então ele reagiu. Então nós temos que reagir diante das situações, meu irmão. Diante das situações. Porque aquele homem ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, ele era cego, mas não era surdo. Então quando você atenta os seus ouvidos a palavra de Jesus, o milagre de Deus é liberado na sua vida. Aí a Bíblia diz então que, verso 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus, foi o que eu disse, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Pôs-se a o quê? Clamar. O que é clamor, pastor? Clamor é grito. Clamor é grito. Então, não tem vitória na minha e na sua vida, nós vamos ganhar no grito. Tem orações nossas que tem que ser gritado mesmo. Tem gente que costuma dizer: ah, Deus não é surdo. Graças a Deus, Ele não é surdo, Ele ouve. Mas Ele mesmo falou: clama a mim. O próprio Deus falou: me grita, grita a mim. Porque a palavra clamar quer dizer gritar. Clama-me, grita-me, e eu te responderei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então tem hora, meu irmão, nós temos que abrir a nossa boca mesmo e soltar a nossa voz diante, né, do nosso Pai. A criança, ela não sabe falar quando ela está neném ali, mas quando ela quer mamar, o que ela faz? Ela chora, mas o choro dela é um grito. Porque ela entendeu, se eu gritar, meu pai e minha mãe vai ouvir, vai entender que eu estou com fome. Então quando você grita, o seu pai vai entender, o meu filho está querendo algo que eu faça algo grande na vida dele. Então tem hora que, meu irmão, pastor, mas Deus sabe o que está no meu coração. Ele sabe, mas Ele quer que você bote isso para fora. Meu irmão, se você não conhece, há uma teoria, e isso não é uma teoria, até algo que é real, mas a teoria é uma teoria real, que quando você fala, é como se estivesse tirando algo da sua alma. Tem pessoas que às vezes ficam guardando tanta coisa, quando ele para e conversa com alguém, parece que ele tirou uma laje das costas dele. Por quê? Porque muitas vezes você fica guardando muita coisa na sua alma, você tem que botar para fora. Então com Deus é assim, meu irmão, bota para fora. E se preciso for, clame, grite a Ele. O que Deus falou com Josué? Josué, quando chegaram diante de Jericó, viram aquelas muralhas. Sabe o que Deus falou? Josué, fala com o povo para pegar tocha, pegar tudo, as trombetas, rodear a cidade. Rodie ela durante 7 dias. E na última volta que eles derem, fala para o povo para gritar. O que ele falou para o povo fazer o quê? Gritar. Então quando você grita, muralhas caem por terra. Quando você ora gritando, clamando ao seu Deus por socorro, muralhas caem por terra. Porque quando você grita, meu irmão, é a sua alma, você está rasgando a sua alma diante de Deus. Então às vezes as pessoas ficam assustadas, não, mas passa ali, tá, o fulano grita, meu irmão. Sabe por que eu grito? Primeiro é porque eu gosto de adorar o nosso Deus. E segundo, quando eu estava lá no mundão, que eu ia para o campo de futebol, quando o Galo fazia um gol, meu Deus, eu gritava. Aí eu chego na casa de Deus, me converto e vou ficar aqui calado. Aí é que eu vou gritar mais ainda. A Bíblia diz que quando o povo falou cala, a Bíblia diz que aí ele gritava ainda mais. Então tem hora que nós temos que gritar, meu. Nós temos que clamar o nosso Deus. Tem orações nossas, nós temos que botar para fora o que está na nossa alma. Nós podemos orar assim, pensamentos, né, ali, entronizar o nosso pensamento, espírito, né, como a gente costuma dizer. Mas tem momentos que nós temos que clamar, porque só Deus e nós sabe o vale, a situação que nós estamos. E Deus, Ele mesmo disse, clama a mim e eu vou responder. Ou seja, quem clama tem resposta. Pastor, então quer dizer que Deus não ouve a oração? Ouve. Deus ouve aquela oração branda, Deus ouve aquela oração em pensamento ali, né, em espírito, como a gente costuma dizer, mas Deus também, Ele ouve o seu clamor. Porque quando você clama, é algo, meu irmão, que você está rasgando a sua alma. Então você tem que aprender também a rasgar a sua alma diante de Deus. A rasgar a sua alma diante de Deus. O que ele viu? Ele viu que Jesus sempre atende o clamor, ou seja, o grito de um necessitado. Verso 40 diz assim, a Bíblia diz que ele clamou e o povo começou a dizer, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele viu ali? Ele viu que a multidão não podia impedir ele de receber aquilo que ele queria da parte de Deus.
Ou seja, se você ficar olhando para as pessoas, que muitas das vezes até zombam da sua fé, que muitas das vezes até fazem chacota com a sua fé, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você entender que aquele que está assentado à destra do Pai, que aquele que um dia desceu aqui na terra, morreu na cruz por mim e por você, que ele desceu aqui e liberou o seu poder, liberou a sua palavra e deixou o seu Espírito aqui para estar em nós, para habitar em nós. Entenda uma coisa: quando nós clamamos a esse Deus Todo-Poderoso, o sobrenatural acontece, coisas acontecem, o mundo espiritual se movimenta quando você entende, meu irmão, que a multidão não pode te parar, nada pode te parar. O único que pode parar você é você mesmo. É quando você entrega os pontos, é quando você diz não dá mais, é quando você diz eu vou parar. Não, continua vindo, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que abandona, que volta atrás, que desiste. Não. Então aquele homem, ele dizia: não, para de clamar, para de gritar. A Bíblia diz que quando eles falavam isso, mais ainda ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até quando você vai deixar as situações da vida parar o seu clamor? Até quando você vai deixar as situações adversas impedir você de clamar ao seu Deus? Então nós temos que entender, meu irmão, nada e ninguém pode te parar. Amém? Você crê nessa palavra? Então aplauda mais uma vez esse Deus poderoso. Aí a Bíblia diz que aquele homem, verso 50, diz assim: Jesus, a Bíblia 49, parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Eu não ia ler o 49 não, mas eu li para fazer questão para você entender. Os mesmos que tentaram fazer ele parar foram os mesmos que tiveram que abrir espaço para ele passar e receber a bênção dele. Pastor, não entendi. Todos aqueles que desacreditam da sua fé vão ter que ver o mover de Deus, a glória de Deus se manifestar na sua vida. Você crê? Então aplauda esse Deus, você crê nessa palavra? Eles tiveram que falar: olha, o mestre chama. E tiveram que abrir espaço, e ele foi até Jesus. Aí a Bíblia diz que o texto diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ou seja, ele entendeu. A Bíblia diz que ele jogou a capa fora, uma capa velha, uma capa, né, que era como se fosse uma espécie de uma credencial para ele estar ali mendigando. E aquilo ele falava que do passado dele, da vida que ele estava vivendo, da vida de miséria, de fracasso e de derrota. Mas a Bíblia diz que na mesma hora ele pegou aquela capa e jogou fora. Ou seja, diante de Jesus eu não vou precisar mais disso aqui, porque diante de Jesus todas as coisas se tornam novas, inclusive a minha vida. Então entenda uma coisa: quando nós nos achegamos a Jesus, quando nós decidimos caminhar com Cristo, Ele começa a mudar todas as coisas na nossa vida, inclusive a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de se comportar. Ele muda tudo quando nós deixamos, quando nós obedecemos a palavra dele, que diz claramente que, ele mesmo diz: eis que faço nova todas as coisas. Aí a Bíblia diz assim também andemos nós em novidade de vida. Sabe por quê? Porque quando você anda em novidade de vida, quando você procura andar de acordo com a vontade de Deus, isso é andar em novidade de vida. A Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, a Bíblia diz que lá tem um novo nome nos esperando. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é.
Mas a Bíblia diz que além de ter um novo nome, a Bíblia diz que lá também tem vestes novas. Às vezes muitos querem colocar em nós aqui na terra uma veste de vergonha, de humilhação. Mas fica tranquilo. Continua andando com novidade de vida. Continua fazendo a vontade de Deus. Que quando chegar no céu, Jesus fala, está aqui vestes novas. Vestes novas te esperam. E tem mais. Você não vai receber apenas vestes novas. A Bíblia diz que choro nunca mais. Choro nunca mais. Quem te fez chorar aqui, meu irmão, fica tranquilo, chegar no céu não tem mais choro. A Bíblia diz que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ele vai entregar uma coroa de vitória na sua mão. E você vai ouvir a voz dele dizendo: entra, meu servo, para o gozo do seu Senhor. Ele viu que em Jesus tudo pode acontecer. Em Jesus tudo pode mudar. Em Jesus tudo pode se tornar novo na sua vida. Mas tem pessoas que já estão acostumadas. Estão acostumadas com o passado. Aquele homem entendeu: Jesus tem uma nova história para mim. E é isso que você tem que entender. Quando você começa a caminhar com Cristo, Ele tem uma nova história para você. Ele tem algo novo a realizar na sua vida. Mas se você ficar pegado à coisa velha, ao passado, como alcançar o novo de Deus? Aí, para finalizar, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e faz uma pergunta assim até meio engraçada. Bartimeu era o quê? Cego. Ele era cego. Aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, me arruma aí uma muletinha daquelas de sair. Não, Senhor, eu quero um cão guia para me guiar. Não, Senhor, eu quero que o Senhor coloque alguém para cuidar de mim. Ele sabia literalmente o que ele queria. Eu quero tornar a ver. Eu quero voltar a ver as cores. Eu quero voltar a ver as árvores. Eu quero voltar a ver o sol brilhar. Eu quero voltar a ver a minha família. Eu quero voltar a ver os meus amigos. Eu quero voltar a ver aquelas pessoas do meu convívio. Eu quero voltar a ver, Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aí a Bíblia diz que imediatamente ele voltou a ver. Imediatamente ele voltou a ver. Sabe por causa de quê? Porque ele acreditou em Jesus. O problema é esse. A multidão estava diante de Jesus, mas o povo não acreditava. O que vai adiantar você estar diante de Jesus e não acreditar? Aquele homem estava diante de Jesus e ele acreditou na palavra de Jesus. Jesus disse: a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente ele voltou a ver. Imediatamente. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: vai. O que Jesus falou com ele? Vai. Sabe o que aquele homem viu? A Bíblia diz que quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, a Bíblia diz que ele imediatamente voltou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Ele começou a seguir Jesus. Sabe por quê? Porque ele enxergou, ele viu o que a multidão não viu. Ele viu que sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus não. Você pode caminhar na sua vida, você pode planejar, você pode fazer o que você quiser, mas sem Jesus, tudo na sua vida vai ser frustração. Você vê tanta gente por aí que conquista, que tem empresa, que conquista tudo, mas é uma pessoa depressiva, é uma pessoa oprimida. Por quê? Falta Jesus. Falta de Jesus.
Pastor, eu ouvi dizer que o fulano se suicidou e ele era rico, ele era milionário. O que faltava? Faltava Jesus. Aonde Jesus não está, meu irmão, pode estar num palacete, mas que quando o autor da vida não está lá, que é Jesus, a morte entra, a tristeza entra, a angústia entra, o desespero entra. Mas quando nós entendemos, como aquele homem viu, que sem Jesus não dá, ele entendeu: se esse homem foi capaz de restaurar a minha visão, muito mais ele pode fazer na minha vida. Se Jesus tirou você do mundo, se Jesus guardou a sua vida até hoje, é porque tem muita coisa que ele quer fazer na sua vida ainda. A Bíblia diz que aquele que iniciou, que começou a boa obra em vós, ele vai terminar. Então ele entendeu: Jesus já começou a fazer uma obra na minha vida, então ele tem mais coisas. Meu irmão, enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra, Jesus ainda tem algo para fazer na minha sua vida. Enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra, Jesus tem algo para fazer na nossa vida. Mas nós temos que fazer como esse homem: continuar caminhando com Ele, continuar andando com Ele. E todos aqueles que tentaram parar, tiveram claramente que ver sair dali, enxergando e adorando o Deus que fez os céus e a terra. Amém? Coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.